Bom pessoal, então dando continuidade, agora nós vamos fazer um próximo método, porém, antes de começar a implementação deste método, eu gostaria de apenas falar aqui que eu fiz algumas mudanças, basicamente duas, aqui nesse código, né? Bom, primeiro, eu mudei essa linha aqui, ok? Dentro do nova injeção, ao invés de deixar isso aqui, como tinha colocado, eu apenas peguei a parte real, ó, como a gente pode ver aqui embaixo, desse carinha aqui em cima, tá? E somei com esse outro aqui, tá? Foi só isso que eu mudei, basicamente, beleza? Então, se estiver acompanhando, quiser mudar aí, eu aconselho. E a outra mudança foi de um erro que eu tinha visto, né? Aqui na nossa J4, ok? Segundo a expressão que a gente viu, os elementos aqui são negativos, ok? Então, isso aqui também foi mudado, beleza? E além disso, aqui no programa principal, eu mudei alguns valores aqui de potências, ok? Coloquei alguns valores diferentes, e esses valores aqui são baseados, né? São baseados em um circuito que eu vou estar colocando na tela aí agora. Ok, esse circuito tem 3 barras, né? Igual o outro, barras 1, 2 e 3, e dos tipos 1, 2 e 3 também. Só que aí é algo mais, é algo que a gente consegue comprovar, né? Se os nossos resultados aqui vão bater com esses resultados, ok? Bom, então dito isso, a gente vai agora fazer o nosso próximo método, que vai ser um método para englobar tudo isso que a gente viu, né? Até agora, todos esses outros métodos que a gente viu até agora. E esse método vai ser responsável por resolver, né, de fato, todo o circuito que a gente montou, e rodar tantas vezes quanto forem necessárias as iterações, né, até chegar no resultado menor, né, cujo erro seja menor que o erro que a gente estipular, ou, né, segundo as iterações que a gente escolher que ele rode. Bom, então o nome desse método, vou chamá-lo de solve circuito, beleza? Bom, e ele vai ter os seguintes parâmetros como argumento. A gente vai passar um erro para ele. A gente pode passar ou um erro ou um número de iterações, ok? Para ele ficar rodando. Então, um dos dois a gente tem que passar como parâmetro. Além disso, a gente vai ter que passar aquela lista de tensão lá, que a gente tinha já conversado antes, e a lista de ângulos, que vão ser utilizados lá nas nossas matrizes, ok? Bom, então, estes são os parâmetros, né, os argumentos desta função. Vou fazer um docstring aqui bem rapidinho, tá? Bom, então este aqui é o nosso docstring, beleza? Tá, então vamos começar. Bom, como esse aqui ele vai utilizar todos os métodos que a gente já tinha criado anteriormente, né, até ficar repetindo um método específico, ou alguns, né, específicos, então a gente vai começar com eles, beleza? Então eu vou setar aqui nossa lista de tensão, né, este atributo, vou passar para ele a lista de tensão que a gente receber como argumento. A mesma coisa para list ângulo, beleza? Bom, eu vou criar aqui uma variável, vou utilizar aqui um atributo, né, que é o nosso computador, que ele vai nos ajudar nessas iterações, beleza? Bom, então agora a gente vai chamar os métodos para resolver o problema. Primeiro, né, a gente vai utilizar o YBus, tá? Então a gente cria a matriz de admitâncias. Após a matriz de admitâncias criadas, a gente
a gente vai calcular a potência injetada nas barras. Após a potência injetada nas barras, nós vamos setar a matriz jacobiana. Okay? E aí que a gente vai passar, né, como ele pede alguns parâmetros. Então, extensão vai ser o nosso self, list, extensão, beleza? E a mesma coisa para o ângulo, né? Ele pede também uma lista de ângulos. Então, self.list ângulos. Aqui. Bom, e o outro método que nós vamos utilizar aqui vai ser o nosso método que a gente acabou de criar para resolver o sistema. Então, linear system, ok? Bom, então isso aqui garante que foi rodado pelo menos uma vez, né? Nosso método de Newton. Agora, para ele ficar rodando até que converja, que venha a convergir, né? Como que eu fiz isso aqui? Bom, a gente vai criar um condicional aqui, ok? E a gente vai fazer o seguinte teste: se iterações é none e o erro não é none, né? Então, se a pessoa passou algum valor para o erro e não passou nada para iterações, então a gente vai utilizar o erro que a pessoa passou como parâmetro para ele parar, né, as iterações, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Utilizar aqui uma variável p e q, ok? Que ela vai receber aqueles valores do nosso self pq, daquele incremento lá que a gente tinha calculado lá no outro método. Ele vai fazer o seguinte: ele vai utilizar uma função aqui no Python chamada map, ok? Essa função ela serve basicamente para rodar, né, para efetuar uma função ou qualquer outra coisa em todos os elementos de uma determinada variável que seja iterável, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular o módulo, tá, de todos os nossos elementos dentro do self delta pq. Ok? Então, a partir com essa linha aqui de código, a gente salva dentro dessa variável pq o módulo de todos esses deltas pq aqui que a gente calculou lá no outro método, ok? Isso aqui vai nos ajudar para realizar a comparação, né, para ver se está convergindo ou não, porque a gente não pode pegar com número negativo. Porque na hora de fazer a subtração ele vai somar, enfim, ok? Bom, então a gente vai fazer um teste, ok? Ele tem uma variável teste aqui, que ela vai também utilizar a função map, só que agora, dentro dessa função map, nós vamos criar uma função lambda, ok? Essa função lambda, ela é como se fosse uma função meio que genérica, que pode representar várias coisas, tá? Um grande resumo disso, tá? Tem outras explicações, tá? Mas de uma forma bem resumida, basicamente isso. É uma função, beleza? Essa função vai fazer o quê? Ela vai fazer uma comparação. A nossa variável vai ser chamada de m, tá? Não importa aqui o nome que eu ponho. E qual vai ser a comparação? Ela vai retornar true se m for menor que o erro, ok? E ela vai tornar falso caso contrário, beleza? E qual vai ser esse carinha aqui, esse m? Vai ser a nossa variável p e q, né? Que aí o map agora ele vai percorrer todos esses p's e q's aqui que a gente tinha calculado aqui, e ele vai fazer esse teste, ó. Ele vai ver se cada valor que está aqui dentro do p e q é menor que o erro. Se for, ele vai tornar true para todos. Se não for, ele vai tornar falso para alguns ou para todos, beleza? Aí, com esse número de salvo, né, dentro dessa lista aqui, teste, de trues e falsos, ok? Ele vai fazer a seguinte contagem. Ele vai contar o número de elementos falsos dentro dessa lista de teste, ok? Aí a partir desse carinha aqui, a gente vai fazer as nossas iterações, porque quando acontecer de não ter mais nenhum elemento que seja maior do que o erro, então não tem mais por que continuar o cálculo, ele encerra,
ok? Basicamente esse é o raciocínio aqui dessas três linhas, perfeito? Bom, então nós vamos utilizar o while aqui nesse caso, tá? Para percorrer. Então ele vai ficar percorrendo, né, infinitamente. Aqui embaixo a gente coloca a condição de travamento, beleza? Então ele vai ficar recalculando, né, a potência injetada nas barras, vai ficar recalculando a nossa matriz jacobiana, beleza? Eu vou copiar aqui esses caras e colocar aqui dentro. Beleza? Ele vai ficar recalculando também o nosso cálculo do sistema linear, perfeito? E aí para cada iteração ele vai adicionar no nosso count mais um, beleza? Bom, aí feito isso, ele vai rodar isso aqui novamente, ó, para realizar o teste de novo, beleza? Aqui, beleza? Então ele vai rodar isso aqui de novo para recalcular o teste, para refazer o teste. Após realizar esse teste, ele vai fazer um outro teste, né? Vai ver se a nossa variável stop ela é igual a zero. Se for igual a zero, ou seja, se o número de variáveis falsas for igual a zero, então break, perfeito? Senão ele vai continuar rodando esse while, ok? Isso, né, para esse contexto aqui, né? Agora um outro contexto de teste. A gente vai fazer o que? Se as iterações não forem non e o erro for, então nós vamos rodar. Vou até copiar esse while aqui, tá? Só que agora a gente não vai precisar. A gente não vai precisar de algumas coisas. Mas a gente vai calcular de novo a potência injetada. Isso aqui é padrão, né? Potência injetada, 7 Jacobs, resolve o sistema linear, beleza? E conta mais um aqui no nosso contador. Só que agora a gente não vai precisar desse carinha aqui. Por que a gente não vai precisar desse carinha aqui? Porque agora o nosso teste aqui do while não vai ser um laço infinito. Porque ele vai ficar repetindo isso aí até que o nosso count seja menor, ou melhor, enquanto, né, o nosso count for menor que o número de iterações que a gente escolheu, né? Porque aqui a pessoa, né, a gente passou um número de iterações que a gente quer. Basicamente é isso, beleza? Bom, após isso, a última coisa que a gente vai fazer aqui para terminar nosso método deixa eu ver, isso, a última coisa que a gente vai fazer aqui para terminar nosso método vai ser efetuar, né, a nova injeção de potência, só que agora nas barras slack bus e na barra do tipo 13, né, barra PV. Então nova injeção, beleza? Bom, então agora a gente vai printar, né, algumas coisas, como terminar todas essas iterações e todos os cálculos. Se iterações não é non, então a gente vai printar o que? A gente vai printar aqui, fazer um título, né? Vou colocar menos. Número de iterações é igual, ok? Self.count, beleza? Porque se não for non, né? Então, ok? Agora, se o erro não é non, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Convergiu para um erro de erro, ok. E além disso, vou tirar isso aqui. Convergiu em tantas iterações. Self ponto count iterações.
Beleza? Bom, então basicamente é isso. Esse aqui é o nosso método deste vídeo, beleza? Então agora a gente vai testar isso aqui, né? Então a gente vem aqui no nosso programa principal, ok? Vamos aqui no nosso programa principal. E todos esses carinhas aqui, ó, a gente já passou, né? Pro nosso solve circuito. Então eu só vou copiar aqui esse lista de tensão e lista de ângulo aqui. Eu vou deixar comentado, ok? Esses caras. E vou agora utilizar o nosso exemplo.solve circuito. Aí ele pede algumas coisas como parâmetros, né? Eu vou colocar iterações aqui, tá? Só pra gente fazer um teste. Vou colocar 5 iterações, beleza? 5 iterações geralmente dependendo da situação, é suficiente, ok? E passei agora a lista de tensão e lista de ângulos, beleza? Salvar e vamos realizar o teste. Então, um Python file terminal e deu erro. Vamos ver, né, onde que foi o erro aqui. Bom, ele está falando que tem um erro na linha 571, tá? Vamos ver. 571. Aqui dentro do nosso teste. Bom, então pessoal, deu um erro aqui, né, na linha, aqui nesse teste que ele está falando que não tem como, né, o nosso erro aqui é uma variável tipo none, né, então realmente não vai fazer sentido essa comparação aqui. Então a gente vai simplesmente copiar, porque a gente não comentar, porque a gente não precisa, né, realizar isso aqui. Na verdade nem sei porque que eu tinha colocado. Então comenta isso aqui e simplesmente roda de novo. Beleza, então tá aqui, ó. Ele calculou certinho, beleza? Todas as 5 iterações, ó. Todas as 5 iterações, desde que o programa começou. O programa começou aqui. Aí que ele calculou todas as 5, né, iterações. Aí eu quero chamar a atenção para o seguinte, ó. Se a gente for observar, esse aqui é o nosso delta PQ, ok? Ó, aqui é menos 2,86, tá? Se a gente for ver na próxima iteração, aqui já é menos 0,3, tá vendo? Se a gente for ver na próxima iteração, já é 0,9. Na próxima, 0,7. E assim por diante. Então, a tendência é que todas as três, tentando de uma forma mais equilibrada, venham a diminuir esses valores. De tal forma que os elementos aqui, ó, da nossa jacobiana venham a cada vez mais convergir para um determinado valor. Por exemplo, aqui, ó, na primeira iteração, nossa jacobiana, o J1, por exemplo, ela era dessa forma, né? 54,28 e o último aqui 65,46. Agora na última já está em 51, tá vendo? 51,04 e 66,32. Então, a cada iteração, a tendência é isso aqui se aproximando mais e mais de um determinado número, até que, né, o erro entre esse número e o anterior, não, claro que não é isso aqui que é computado o erro, né, mas de tal forma que esse cara aqui tenda, né, a um determinado número e fique assim até infinitamente, entre aspas. Beleza? Bom, então basicamente esse aqui é o cálculo, ok? Agora no nosso próximo método nós vamos fazer, nós já estamos se aproximando do final, ok? Então muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.